E aí pessoal, tudo bem? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês uma tabelinha que eu fiz aqui, vou disponibilizar para vocês ela no Moodle, tá? Que diferencia quando usar testes paramétricos e quando usar testes não paramétricos para o mesmo objetivo, tá? Então assim, primeira coisa que vocês precisam saber é o seguinte, a diferença entre esses dois tipos de testes, tá? O teste paramétrico, ele tem algumas premissas em relação à distribuição dos dados que nós estamos usando, tá? Enquanto o teste não paramétrico ele não tem essas premissas, tá? Então, na grande maioria das vezes, vocês vão acabar usando testes paramétricos, tá? Na vida de cientista de dados de vocês. Agora, em algumas situações muito específicas, vocês vão ter que usar a versão não paramétrica de cada teste, tá? Então, vocês veem aqui nessa tabelinha que para cada objetivo, vamos supor aqui pegar comparar médias ou medianas de duas amostras independentes. A gente tem a versão paramétrica do teste, tá? Que é o teste T de amostra independente, e tem a versão não paramétrica, que é o teste de Mann-Whitney. Tá? É, ele vai dar exatamente o mesmo output para vocês, ele tem o mesmo objetivo. Tá? Só que são testes que têm um fundamento matemático por trás um pouco diferente para acomodar a ausência de algumas premissas que o teste T, ou seja, a versão paramétrica, precisa para que os resultados dele sejam válidos, tá? E não sejam errados. Tá? Então, o que vocês têm aqui nessa tabela é o seguinte, a primeira coluna aqui é o objetivo do teste, tá? Aí vocês têm qual que é o teste paramétrico para esse objetivo, seguido da fórmula aqui no Python, da função, né? Que eu recomendo que vocês usem, que eu acho a mais fácil, tá? Para que seja usada. E na terceira coluna tem a versão não paramétrica desse teste, e também junto com a função aqui no Python. Tá? Na quarta coluna vocês vão ter as condições que, se pelo menos uma dessas aqui for verdadeira, vocês devem usar o teste não paramétrico. Tá? Então vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui do primeiro teste, que é o de comparar média barra mediana. Então aqui, primeira coisa, pessoal, por que temos média barra mediana? Porque no caso do teste de hipótese de comparação entre grupos, que são essas quatro primeiras linhas aqui, tá? O teste paramétrico ele vai usar a média. Ele vai comparar as médias dos grupos. Já o teste não paramétrico, ele vai comparar as medianas, tá? E não as médias, tá certo? Então vamos pegar o exemplo aqui do primeiro, ó. Comparar uma média ou mediana amostral com uma média mediana hipotética, né? Que é o caso do teste T de uma amostra. A versão não paramétrica dele é o Sign Test de Wilcoxon, tá? O nome é feio, né? Mas enfim, é isso daqui mesmo. E quando é que vocês vão usar o Wilcoxon em vez do teste T? Se acontecerem pelo menos uma dessas coisas aqui, ó. A distribuição for muito longe da normal e a amostra que vocês têm é pequena, tá? E eu coloco aqui pequena como tendo menos de 30 elementos, tá? 30 objetos na amostra ou indivíduos na amostra, tá? Vocês usariam um teste não paramétrico, seria preferível, tá? Distribuição é muito longe da normal, mas a amostra é grande, não precisamos nos preocupar, justamente por causa do teorema do limite central, tá? O teorema central do limite, né? Que estudamos nas semanas passadas de estatística lá. Ou seja, quando a amostra é grande, toda a distribuição tende a uma distribuição normal, né? Com a reamostragem, né? Vocês lembram disso? Então, por isso que, além da distribuição ser muito longe da normal, ainda tem que ter uma amostra pequena para a gente usar o teste não paramétrico. Por isso que eu acho que vocês vão acabar usando muito pouco esse teste não paramétrico, tá? É importante que vocês conheçam que existem, tá? Mas eu acho que vocês vão acabar sempre trabalhando com amostras grandes, então vão acabar não se preocupando com isso. Agora, tem uma outra condição aqui, ó. Se os dados forem ordinais, né? Se os dados forem mensurados em escalas ordinais e não intervalais ou de razão, né? Aí a gente não tem uma média, a gente sempre vai ter uma mediana para lidar com dados ordinais, né? A gente é preferível usar a mediana. Então, nesse caso, a gente usa o teste não paramétrico, tá? Se forem dados ordinais. É a mesma coisa para o teste T de amostras independentes, que a gente usaria o Mann-Whitney, mesmas condições. Também para quando as amostras forem dependentes, que a gente usaria o teste T. No caso, a gente usaria o teste de Wilcoxon, o Ranked Test de Wilcoxon, também sob as mesmas condições. Tá? Agora, quando a gente vai comparar médias de 3 ou mais grupos, que é o caso da ANOVA, né? Da ANOVA One Way, aqui existem vários tipos de ANOVA, a gente vai estar cobrindo a ANOVA One Way nesse curso. A gente usa o teste de Kruskal-Wallis, tá? Aí qual que é a diferença? Tá? Uma das premissas
da ANOVA é que as variâncias entre os grupos, as variâncias dos grupos que a gente está analisando não podem ser muito diferentes, tá? Elas têm que ser homogêneas, elas têm que ser iguais, tá? Então, quando as variâncias dos dados de cada grupo, a variância muda muito, a gente tem um problema, tá? Aí a gente tem que pensar em usar a versão não paramétrica em vez da nova one-way, que é o teste de Kruskal-Wallis, tá? Mas aí os estatísticos descobriram o quê? Descobriram que se o tamanho dos grupos for mais ou menos igual, semelhante, não tem problema, mesmo com as variâncias diferentes, tá? Por isso que eles têm aqui, ó, as variâncias têm que ser diferentes e as diferenças amostrais têm que ser muito grandes entre os grupos. Um grupo tem que ter um tamanho muito diferente do outro. Vamos dizer que um tem 100 pessoas, outro tem 1000, tá? E as variâncias são diferentes. Aí a gente tem um problema usando a nova. Aí a gente usaria o teste de Kruskal-Wallis no lugar. Tá? Da mesma forma, se tivermos dados ordinais, e da mesma forma, lá a distribuição longe da normal e amostra pequena. Também a gente usaria o Kruskal-Wallis nesse caso. Tá, pessoal? Teste de post-hoc igual, quando vocês forem ver o vídeo de ANOVA, vocês vão entender o que é teste post-hoc. Tá? Aí, em vez de usar o teste de Tukey, vocês usariam o teste de Dam. Ok? Bom, para correlação, pessoal, da mesma forma, tá? O coeficiente de Pearson, ele só é usado, quando a distribuição é normal, ou quando a amostra é grande, tá? Quando a amostra é grande, a gente pode usar Pearson, desde que os dados não sejam ordinais, tá? Se os dados forem ordinais, aí a gente usa Spearman, tá? A gente usa Spearman. Ou amostra pequena, também a gente usa Spearman, em vez de Pearson, tá? Pearson é muito mais usado, mas para esses casos aqui, a gente usaria a correlação de Spearman, ok? Então, essa tabela vai estar disponível para vocês. Quando a gente for fazer as atividades, os exemplos, eu não vou cobrir todos esses testes não paramétricos por falta de tempo mesmo, né? Mas assim, pessoal, o importante é que, na maioria das vezes, os parâmetros que vocês inserem aqui, para os paramétricos e para os não paramétricos, são os mesmos, tá? Só muda a mesma função aqui. Se vocês têm alguma dúvida, vocês vão na biblioteca da função lá para ver quais parâmetros vocês colocam. Mas geralmente o parâmetro aqui vão ser os grupos, tá? Vão ser os arrays dos grupos. Então aqui, mesmo, o teste T de amostras dependentes, vocês colocariam os dois grupos aqui dentro dos parênteses. E aqui no Wilcox vocês colocariam também os dois grupos, tá? Não teria diferença nenhuma. Ok? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.